Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Hoje eu trago um assunto muito importante. Por falar importante, é um assunto inédito. Inédito porque nunca foi revelado a ninguém. Nunca subiu ao coração de ninguém, nunca ouvidos ouviram a verdade que eu vou falar agora sobre o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ouvimos pregadores falando sobre o véu que se rasgou, mas na verdade nenhum conseguiu explicar a verdade. Por quê? Porque a verdade do alto jamais foi concedida a homens de religião. Somente aos santos profetas emissários receberam o poder para ouvir a verdade e anunciar. A razão dos pregadores de religiões não poderem entender o mistério do véu rasgado é muito óbvio. Eles não entendem porque não fala deles e nem fala da raça que eles defendem, dos evangélicos ou da cristandade. Nada tem a ver com nenhum deles, porque esta é uma revelação de Yahweh para os seus sacerdotes. Hoje você está me ouvindo, vai ouvir pela primeira vez em toda a história de quase 2000 anos a verdade sobre o véu que se rasgou. As pregações que nós ouvimos falar é que quando o véu se rasgou, simbolizou a salvação para todas as nações. Nada a ver com salvação de ninguém. Até hoje, tudo o que pregaram é mentira, é engano, é falsidade. O que falaram sobre o véu do santuário que se rasgou quando o Messias morreu. O véu do santuário é uma simbologia para o reino milenar do Messias e nunca de salvação para ninguém. Os cegos não veem essa verdade. Por quê? Porque não têm ouvidos e nem olhos para verem. Vou explicar para vocês e certamente os que têm ouvidos para ouvir-me entenderão. Comigo com sua Bíblia? Então abra em Êxodo capítulo 25, versos 30 a 33. Disse assim o Eterno a Moisés: Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice, e se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira e acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. O modelo desse tabernáculo alude-se ao reino do Messias. Nada de céu como pensam os pobres pregadores de religião. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versos 11 a 14. Mas o Messias, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do amor e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, havendo obtido uma eterna redenção para os seus escolhidos. Porque se a aspersão do sangue de bodes, de touros, das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? É isso. Então, meus amigos, veja que o Apocalipse já revela a atuação do tabernáculo espiritual nos ares. Tudo isso João viu no milênio revelado. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo do Eterno. Foram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel.
Para estes, o véu foi rasgado. Depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão, disse o emissário João. Ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Aqui é o tabernáculo milenar, e assentado nos tronos estão o Santíssimo e o Santo. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram ao Deus do céu, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças, honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi eu, disse: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram de grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as branquearam no sacrifício do Cordeiro. Por isso estão diante do trono do Eterno e o servem de dia e de noite. Eis aqui o santuário do Eterno, já se mostrando espiritualmente no milênio do Messias. Por isso estão diante do trono do Eterno e o servem de dia e de noite no seu santuário. Veja, o santuário aqui é o milênio do Messias. E aqui está o Santíssimo e o Santo. Agora voltemos ao santuário do deserto e vamos entender melhor esta revelação. No tabernáculo havia 2 compartimentos, e o pátio onde ficavam os israelitas com as suas ofertas para o sacrifício. Havia cortinas que separavam os israelitas do lugar santo, o primeiro compartimento. E no primeiro compartimento ficava a mesa do sacrifício, e do primeiro para o segundo compartimento havia um véu que separava o santo do santíssimo. No segundo compartimento era o santíssimo, onde estava a arca da aliança, o que representava o Messias. Agora vem o grande mistério do véu. Somente o supremo sacerdote poderia entrar no Santíssimo, e isso de ano em ano para ministrar o sacrifício. Nenhum pregador de religião cristã entendeu o que significa isso, como não sabem nada sobre o modelo do tabernáculo milenar. Para eles, todas as coisas que leem nas Escrituras, seja modelo, seja exemplo, representa salvação para a humanidade. Isso é mirabolante e muito paupérrimo. Assim levam a interpretação para o que nunca passou pela mente do Eterno. Mas infelizmente nem de salvação eles entendem. Para eles, salvação e vida eterna é tudo a mesma coisa. Eles veem o Messias até hoje como um agente de vida eterna para todos os homens da terra. Um dia, quando entenderem que o Messias morreu para rasgar o véu, proporcionando oportunidade para os sacerdotes também terem acesso ao Santíssimo, que é por sua vez Yah, então entenderão que essa história de salvação para todo mundo é a mentira mais estapafúrdia que a religião já inventou com base na realização da morte do Messias, o agente de uma nova aliança para o seu povo e não para o mundo, humanidade. E o Filho agora rasgou o véu, dando oportunidade não para os israelitas que estavam lá fora no pátio, mas a liberdade e a oportunidade que ele deu foi para os sacerdotes, quer dizer, os homens santos que já ministram sacrifícios espirituais para o Eterno. Esses receberam a oportunidade de adentrarem ao Santíssimo juntamente com o Supremo Sacerdote, o Messias. Veja a peculiar figura do tabernáculo milenar agora sendo evidenciado. Ouvi também toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar,
e todas as coisas que nelas há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja louvor e honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis aí o tabernáculo que o Eterno fez para os seus escolhidos, e o véu se rasgou para eles, os seus sacerdotes. Meus amigos e minhas amigas, abra os olhos para essa única verdade sobre o véu. Essa é uma mensagem inédita. Se alguém ensinar diferente do que eu estou falando, seja maldito. O véu separava os homens de Yah, da glória do Santíssimo, mas o Messias rasgou o véu com a sua morte. Quer dizer, ele deu liberdade para todo homem de Yah que for santo possa também adentrar com o Messias no Santíssimo, ou seja, ter acesso diretamente ao Pai. Veja o que o emissário diz em 2 Coríntios capítulo 3 e verso 15 a 16. Disse o emissário: sempre que Moisés é lido em Israel, um véu está posto sobre o coração dos israelitas. Contudo, convertendo-se um deles ao Messias, é-lhe tirado o véu, ou seja, quando algum deles, dos descendentes de Abraão, se converte ao Yahushua, acontece simbolicamente o que houve no templo: o véu se rasgou para esse que se converteu, tendo acesso ao Santíssimo pelo santo ungido do Pai, o Messias. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai se não for por mim. Entenda o que o emissário diz. O véu se rasgou para os sacerdotes, que já ministravam no santo lugar, e não para as populações do lado de fora. O véu continua no templo espiritual, ou quer dizer, continua barrando a visão dos israelitas que não conseguiram acreditar no Messias. É isso que está escrito pelo emissário em 2 Coríntios 3, 15 a 16. Sempre que os judeus leem o livro de Moisés, aparece o véu posto sobre o coração deles, porque eles não conseguiram entrar no Santo dos Santos. Eles não receberam o rasgamento do véu, continuam com o véu sobre a sua ótica. Eles não puderam ver o Messias. Contudo, quando algum deles, desde o tempo do Messias até agora, se converte ao Messias, o véu é rasgado espiritualmente, imediatamente da visão dele. E essa pessoa que se converte adentra junto com o Messias, que é o santo, para o Santo dos Santos, ou seja, tem acesso direto ao Pai pelo Messias. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai se não for por mim. Entenderam? Essa é a verdade que a religião nunca pôde descobrir. O véu foi rasgado para o judeu que se converteu ao Messias, começando por aquele que serve a Yah, e para alguns que por aqui também se encontrar. Se dentre as religiões existirem sacerdotes que foram escolhidos pelo Eterno para o serviço do seu templo espiritual, se converterem também a Yahushua, para esses também o véu se rasgou. Eu acho que você entendeu, não foi? Mas lembre, não estou falando de converter-se a uma religião evangélica, mas converter-se ao Filho do Altíssimo, pois nenhum membro de religião tem direito a adentrar no Santo dos Santos, salvo aquele que for de Yah e se desperte no meio da religião. Essa é a única verdade sobre o véu. O que passar disso, seja anátema. Se alguém quer falar comigo com mais profundidade sobre esse assunto, que me adicione no meu Face, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.